Você mente? Quase sempre, a não ser quando eu digo que gosto de você. E você não tem vergonha de ser um mentiroso? Não, porque seria uma mentira dizer que eu tenho vergonha de ser mentiroso. Isso é maneira de se começar um programa? Bom, você começou no seco, então eu fui no seco. Você quer mentira? Não, eu nunca minto. Eu jamais menti em toda a minha vida. Leandro Carnal, o espelho está no ar. Leandro, você se considera mais professor ou historiador? Ou não tem diferença nenhuma? Existe, eu sou mais professor. O historiador é um profissional que vive no arquivo, produz, em geral, bastantes coisas relativas aos documentos que pesquisa, né? Eu sou muito mais alguém que ensina sobre as coisas que pesquisar. Apesar de ter feito muita pesquisa histórica, eu sou, com orgulho, muito mais professor do que um historiador. Pois é, mas tem uma característica sua nas suas falas, é que você faz muita pergunta. Às vezes você dá menos resposta do que pergunta. Você já reparou isso? É proposital? Isso é ser professor? Fazer pergunta? A gente chama o método socrático, não? Ao invés de oferecer uma verdade pronta, você faz a pessoa descobrir se a verdade dela é a verdade que ela realmente acredita. Método socrático, que Sócrates desenvolveu com um nome bonito chamado maiêutica, a arte de dar à luz, porque a mãe dele era parteira, é fazer a pessoa pensar sobre a consciência dela. Esta, para mim, é a grande missão de ensinar, fazer as pessoas terem consciência. Você atualmente tem falado muito, aliás, vários vídeos seus sobre vários temas têm viralizado aí, né? Uhum, sim. Eu sou a zica da internet. Você tem falado muito e você fala livremente, sempre de uma maneira provocativa, e sem fugir a nenhum assunto. Por exemplo, o seu vídeo falando sobre corrupção, no momento onde... O momento que eu vi esse vídeo, que viralizou, foi um momento que estava se falando muito sobre corrupção e só tinha um ponto de vista, que era... A maioria das pessoas pensava que o corrupto é uma coisa que acontece que está longe da gente e de que a gente tem que extirpar da sociedade, que o maior problema da sociedade é a corrupção do outro. E você trouxe um outro ponto de vista. É isso? Eu gostaria de dizer, porque o público adoraria, Lázaro, que nós somos todos profundamente honestos, somos aquilo que os advogados chamariam de probos, pessoas experimentadas na ética e somos governados por ladrões. Essa é uma frase de Carlos Lacerda durante a crise de 54. Somos uma nação de trabalhadores honestos governados por ladrões. Isso é bom de dizer porque o público adora esse tipo de coisa. Ou seja, nós estamos isentos. O mundo lá em cima é que é o problemático. Eu insisto, eu tenho dito sistematicamente, não existe governo corrupto numa nação ética. E não existe nação corrupta com governo transparente e democrático. É sempre entre governo e nação há um jogo. Então, em nações onde o trânsito funciona, como na Suécia, em nações onde se pagam os impostos mais corretamente, em geral nessas nações, o governo é mais transparente. Então, eu acho que a corrupção é um mal social. É um mal coletivo e não apenas do governo. Como eu disse aquela primeira vez que você citou, eu seria muito feliz se todo o problema estivesse concentrado num partido. Pois bem, este partido não está mais no poder neste momento e as denúncias de corrupção continuam. Então vamos afastar o outro partido também. Você acha que isto nos conduziria ao paraíso? Ou que antes da existência deste partido e dessas pessoas, aqui era terra de gente experimentada na honestidade? Eu vejo corrupção no trânsito, eu vejo corrupção no dia a dia e como professor faz 33 anos que eu recebo atestado médico falso de aluno que perdeu prova. Então, é o governo que está em jogo ou é um comportamento social do qual o governo também faz parte? Mas isso não parece uma defesa ao PT?
Bom, pode... Ninguém te acusou de petista, Se você considerar que tem gente que me acusa de ser do PSDB, gente que acusa do PT, eu gosto dessa ideia, né? Tanto o PT quanto o PSDB estão ambos envolvidos em corrupção, como o PMDB. Só tem um tipo de partido que não é acusado de corrupção no Brasil, aquele que não está no poder. Então fica sendo como o Nelson Rodrigues diz da mulher feia que é fiel ao marido. Você nunca saberá se é a opção dela ou do mercado. Se ela é fiel ao marido, porque o mercado determinou isso. Né? Então, eu não sei se os partidos que nunca exerceram o cargo de um governador ou de uma presidência da República, se eles são honestos por convicção ou por falta de oportunidade. Porque um dia o PT levantou a bandeira da ética, um dia Fernando Henrique foi também a bandeira contra um país corrupto. Né? E ambos no poder revelaram práticas muito comuns. Né? Eu volto a dizer, a corrupção não é própria de um partido, mas ela existe no PT, ela existe no PSDB e pode ser uma novidade para o público, ela existe até no PMDB, por incrível que pareça. Então o que você está me dizendo é que não tem jeito de acabar com a corrupção, virou governo, será corrupto e o país será conduzido assim. É isso, não temos solução. A solução existe, mas ela não é de curto prazo. Como você acaba, por exemplo, com a cultura do estupro, como você acaba com a cultura anti-mulher, a cultura misógina, você não acaba com um decreto, você não acaba com a prisão de alguém, ainda que a prisão de alguém possa ter efeito, mas você acaba mudando a educação e mudando a família. Eu acredito num governo não corrupto quando família, escola e empresas derem guinadas em direção à ética. Isto é um processo para 20, 30 ou 40 anos. Isto não é até 2018. Mas acho que nós estamos dando passos muito decididos. Só para lhe dar um exemplo que para mim é notável. Eu sou historiador no sentido de pesquisar a história do Brasil. Hoje, nós temos um milionário branco na cadeia. Isso é uma coisa excepcional. Isso nunca tinha ocorrido no Brasil. Então, nós temos gente do atual governo presa. Isso é excepcional. Nós temos a população dizendo que a maior preocupação de todos neste momento é a ética. Isso é muito bom. Se começarem a votar em gente ética, se começarem a não fazer caixa 2, se começar a respeitar regras de trânsito, nós começamos um passo para construir. Quando você diz não tem jeito, essa é uma postura conservadora, porque significa que é assim mesmo, vamos nos conformar. Tem jeito, sim. Há 30 anos ninguém usava cinto de segurança e hoje as pessoas usam. Há 30 anos as mulheres apanhavam mais caladas. A Lei Maria da Penha e a educação mudou isso. Então, isto é uma mudança. Isto é uma mudança. Essa mudança é muito boa e ela é visível. Sua primeira fala, o tempo todo você repetia ética, 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 ética. O que é ética? O conceito de ética ele é histórico. Não? Já foi ético fazer coisas que hoje são consideradas erradas. O homem que escreveu sobre ética, Aristóteles, a Ética Nicômaco, dizia que para a gente poder ter democracia precisaríamos ter escravos. Então, o conceito de ética é um conceito histórico. Ética quer dizer o que nós pensamos nesse momento sobre o comportamento correto. Neste momento, fazer as coisas corretas, né? Respeitar a justiça, evitar a violência, combater os preconceitos fundamentais, a misoginia, o preconceito contra as mulheres, o racismo, a homofobia, a demofobia, ou seja, o preconceito contra povo, contra simples, etc. Tudo isso faz parte de uma atual concepção de ética. Não foi sempre assim, pode ser que mude no futuro. Pode ser que no futuro a gente considere que a nossa era deu pouca atenção ao preconceito contra os ruivos. Pode ser que no futuro surja uma outra preocupação. Neste momento é muito claro. Ética é um procedimento que faz não a vivência no paraíso, mas ela impede que a gente atinja o inferno. Como é que você começou sua carreira? Vamos lá. Minha carreira de professor, eu comecei numa escola pública do interior. Isso quer dizer que teve coisa antes? Eu trabalhei antes como auxiliar num audiovisual. Desde os 16 até os 18, eu trabalhei no audiovisual de uma escola. Depois eu tocava em casamentos também. Tocava o quê? Me formei em piano, mas eu tocava órgão em casamento. Mas como professor eu comecei com 19 anos.
numa escola municipal dentro do interior do Rio Grande do Sul, e que era uma escola que o Estado alugava dentro de uma escola municipal, e comecei como professor de ensino médio. Eu ainda não tinha me formado em História. Depois, terminado o curso, comecei muito cedo uma carreira de professor universitário. Eu entrei na universidade a primeira vez com 23 anos e nunca mais saí. Ao chegar a São Paulo para fazer a pós-graduação, acabei aceitando uma diminuição desse status. Saí professor universitário e professor da rede pública do Rio Grande do Sul e vim dar aula em escolas particulares, pequenas, para depois dar aula em ensino médio melhor e, por fim, a PUC e depois a Unicamp, onde Mas eu estou. por que ser professor? Ser professor é bom? Ganha algum dinheiro sendo professor? O professor é valorizado? Bem, É o quê? Vontade de sofrer? diz o Freud que o masoquismo é a fantasia mais universal dos seres humanos. Eu acho que você deve ter respondido isso à sua família por que ser ator, né? Por que você não vai para uma carreira sólida? Nós pertencemos a carreiras que tem que explicar para a família, é uma categoria especial de carreira. Se você tivesse escolhido, Lázaro, a medicina, ninguém lhe perguntaria mais por que médico? Eu fui professor porque naturalmente eu fiz projeção afetiva com os meus professores. Eu fui professor porque meu pai, além de advogado, foi um conhecido professor de latim. Eu fui professor porque eu dei aulas de catequese quando adolescente e gostei muito. Eu fui professor porque eu gostava. Provavelmente quem continua sendo professor tem uma carência de palco, similar à do ator. Eu tenho a carência de viver no palco, ou seja, é provavelmente um tipo de carência, não? E apesar de ser, de fato, uma carreira difícil, apesar de pouco valorizada, seria uma injustiça brutal, Lázaro, se alguma vez eu tivesse reclamado de tudo que eu consegui. Cidade disso. Como diz o Luc Ferry, o que é uma vida bem-sucedida, num livro que esse intelectual francês fez, ela não é uma vida exatamente de sucesso financeiro, mas uma vida que você avalia que tem significado. A minha vida tem significado e ela tem significado para muita gente. Mas como educar hoje em dia? Muito difícil, porque os jovens estão com um dinamismo muito grande. Isso é bom, porque está desafiando os professores a deixarem de ser chatos, deixarem de seguir um modelo fixo. Mas a escola é um modelo defasado. A educação não é um modelo defasado. A educação continua fundamental. A escola é que tem que ser questionada. Mas sempre quando vem essa fala assim, que estudar é chato, está chato. Era chato na minha época. Era chatíssimo, eu achava chato, mas eu estudava, eu sabia, eu tinha um objetivo. Né? Não tinha concorrência, você não tinha o tablet do lado, mostrando um filme interessantíssimo, enquanto o professor falava de binômio de Newton. Aprender é um processo metódico e, às vezes, inclusive, ele é cansativo. É bom falar inglês, mas decorar verbos irregulares não é agradável. É bom tocar piano, mas o anon e as escalas têm um custo. É bom dançar, mas a perna dói. Então, tudo tem um custo. Até você chegar a esse point of no return, até chegar ao ponto de fato bom, é assim. Só que, de fato, hoje a concorrência é muito grande. Concorrência de imagens, concorrência de sons, concorrência de acesso à informação. Ela é muito grande. Hoje os professores são muito melhores do que eram há 100 anos. Porque há 100 anos a função de professor bastava. Aí eu vou ter que entrar aqui no assunto com o educador da geração neném. O que é que acontece com essas pessoas que não estudam, não trabalham e dizem que já tem até agora a geração nem, né? Não estuda, não trabalha e nem quer. Também, não é nem que não consegue. Tem que existir uma certa... Isso é um fenômeno da nossa época? A primeira vez que a gente descreveu esse fenômeno nem foi na Espanha, quando nós tivemos um desemprego muito alto. Hoje nós temos um desemprego no Brasil em duas pontas. O mercado absorve mal pessoas mais velhas e absorve ainda pior os jovens. O desemprego brasileiro, ele acaba de passar de 10% na média, mas essa é uma média que leva em conta tudo. Se você for para os jovens, essa média pode triplicar, pelo menos. Então, isso é muito difícil. Mercado em contração e altamente qualificado. Ou seja, onde falar inglês não impressiona mais ninguém,
E aí as críticas, inclusive, de um inglês que fala que esta concentração de oportunidades, ela abre caminho para uma maior concentração de renda. Por quê? Um estudioso viu que na Inglaterra todos os jovens que se dispõem a fazer estágios de graça que muitas empresas querem, pertencem a famílias ricas, que podem sustentá-los até 2, 3 anos, enquanto eles ganham um currículo melhor e aí entram no mercado de trabalho mais qualificados. E que até essa questão de poder fazer estágio de graça, ela abala a ideia de meritocracia. Ou seja, de que famílias que sustentam jovens para que eles possam estudar fora ou fazer estágio, dá este problema hoje de desequilíbrio. Então, de fato, se há pessoas não trabalhando, nós estamos no meio de uma crise. O problema não é não trabalhar ou não estudar, talvez o problema seja não ter perspectiva. E aí, isto é uma oficina ruim para ideias perigosas. Bom, eu vou falar de 3 movimentos que têm me fascinado atualmente. Vou falar do movimento da ocupação das escolas. Talvez eu esteja juntando muitas coisas numa pergunta só, mas você fica à vontade. O movimento das ocupações das escolas. O movimento feminista, esse novo movimento feminista que eu vejo com muito interesse, a maneira com que as mulheres estão se empoderando. E o movimento gay, o movimento LGBT. E, por um outro lado, algumas reações de combate a isso que as pessoas chamam de conservadorismo. Que caldo é esse que a gente está sendo cozido atualmente? Em todos os movimentos, Lázaro, sem exceção, no século XX, nós tivemos 3 etapas. Nós tivemos a etapa da proibição ou criminalização e o combate, nós tivemos a etapa da relativa tolerância e a etapa da celebração. Então, nós tínhamos, por exemplo, a total repressão à expressão homossexual, ou dos negros ou das mulheres, depois uma relativa tolerância com o voto feminino na Constituição de 34, ou com a Lei Afonso Arinos, especialmente com a Lei da Constituição de 1988 contra o racismo, e com a ascensão, por exemplo, de grupos de direitos humanos. E hoje nós vivemos a celebração ao instituir, por exemplo, 8 de dezembro, o Dia Internacional da Mulher, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, 28 de junho, Dia do Orgulho LGBT. Com tudo isso, você está na fase da celebração. A fase da celebração ela é fundamental para restaurar a identidade, o amor próprio, o respeito de grupos. Porém, o efeito dela é fazer com que os medos antigos de conservadores venham à tona. O que não quer dizer que as pessoas não devam celebrar. Não é culpa delas que os conservadores existem, para não parecer que a culpa é da vítima. Mas é o fato de que, neste momento, como nós estamos celebrando nas ruas, com feriados, paradas, etc., nós atingimos o ponto central do preconceito, que é o medo das pessoas. Todo preconceituoso é alguém que tem medo. Atrás de um preconceituoso existe um indivíduo instável, que tem medo do empoderamento das mulheres, que tem medo dos negros, que tem medo dos gays. É claro que se você estiver na sua casa, no meio de uma atividade sexual prazerosa, a opção sexual do vizinho é irrelevante para você. Você nunca pensar, será que o vizinho é gay? Se você estiver, mas se você tiver um desequilíbrio sexual, se você tiver um anseio não realizado, se tiver um medo, a posição do vizinho é importante para você. Caligares disse num texto na Folha 2 Semanas, isto é bastante psicanalítico, e provavelmente a grande fantasia do estuprador, como no caso trágico do estupro da adolescente aqui no Rio, é ser estuprado. Só que é um prazer que ele não pode se conceder, porque a rigor ele não deveria gostar daquilo. Então fazer aquilo no outro, na outra, é uma maneira de viver este prazer, que é um desejo contido. É difícil viver num mundo em que eu não possa mais deslocar meus medos para subgrupos. Eu não possa mais culpar, como o alemão da década de 30, que não conseguia emprego, porque havia uma crise econômica, porque ele era incapaz ou porque ele não tinha iniciativa, e de repente um bigodinho psicopata disse a ele, não é sua culpa, são os judeus. São eles que estão tirando seu emprego. Ao inventar essa história, Hitler capta o medo de muita gente. E o medo é o pai de todos os preconceitos. Então, para superar isto, precisamos de muito consenso, de muita escola, de muito senso crítico, debate de gênero na escola. Precisamos reescrever livros didáticos. Precisamos fazer uma história do feminino, do negro e de gênero fundamental na escola.
E o segundo passo, porque vivemos em sociedade, além do consenso, precisa de coerção. É um grande avanço que a Constituição de outubro de 88 tenha tornado crime inafiançável o racismo. Falta tornar e estender a ideia de crime hediondo ao estupro das mulheres, à própria misoginia e à questão de agressões homofóbicas. Então, nós teremos educação e repressão, coerção e consenso. E aí nós poderemos dar passos para sair dessa cultura que foi educando. Eu já disse várias vezes em palestras, é um sofrimento para uma geração que não precisava se preocupar com isso, que podia cantar coisas como a Marcha dos Irmãos Valença, adaptada por Lamartine Babo, o teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor, mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor. Isso se cantava em carnaval, seguido de uma marchinha homofóbica, olha a cabeleireira do Zezé, será que ele é? Então, o momento que uma geração inteira pôde se orgulhar do seu preconceito, ou fazer silêncio sobre o seu preconceito, agora vem uma geração que está dizendo, isto é errado. A piada racista, homofóbica, misógina, é o início da violência. No momento que isso começa a acontecer, tem uma geração que se sente mais segura e outra que se sente menos segura a este respeito. Mas é vasto o campo, né? Resolver o medo das pessoas, Lázaro, acho que é a coisa mais vasta que existe. Só para provocar, gostei muito da resposta, mas vou fazer uma provocação, que minha função aqui é essa. Tem um lado dessa sua análise aí, quando você fala no medo, que você coloca essa pessoa que está com medo um pouco como vítima também, ok? Estou provocando, tá? O mal não existe? O mal existe, existem várias posturas em filosofia. Thomas Hobbes acha que nós nascemos mal, Rousseau acha que a gente nasce bom e o mal é colocado pela sociedade, Locke acha que a gente nasce neutro, como ele diz, tábula rasa. Aí vai se escrever o que se quiser na pessoa. Mas eu faço parte de uma postura que é comum a Gandhi e algumas correntes feministas. Gandhi dizia, nós precisamos libertar a Índia da Inglaterra, em primeiro lugar, porque os indianos têm direito ao seu país, mas em segundo lugar, para libertar a Inglaterra do peso de ser dominador. Nós precisamos, se formos mulheres, libertar-nos do jugo tradicional, patriarcal, falocêntrico, mas nós precisamos também libertar o homem de um peso terrível, Lázaro, que é ser macho alfa. O macho alfa não pode nunca falhar, ele tem que ser potente 100% do tempo. O macho alfa tem que ser forte, ele tem que ter iniciativa. E ele não pode, coitado, nem perguntar quando está perdido. É um terror. Ele tem que ficar rodando, porque ele não tem direito a perguntar para as pessoas. É preciso, em primeiro lugar, atender a vítima do preconceito. Mas, em segundo lugar, libertar a outra vítima do preconceito, que é o preconceituoso. Porque os dois estão enredados num discurso que machuca e mata um, mas que torna o outro torturador ou até assassino. É preciso deixar bem claro que é crime ser racista e que é criminalizado você ser alguém que divulga essas ideias. Acho isso muito bom, mas eu queria lutar para que todas as pessoas se libertassem, tanto aqueles que são alvo como aqueles que são proponentes, porque acho que é um sistema que engloba todo mundo. Bom, um homem de tantas palavras consegue escolher alguma palavra para encerrar uma entrevista? O príncipe Hamlet me dá muitos conselhos. Nós temos conversas interessantíssimas e diz meu irmão psicólogo que enquanto eu perguntar, tudo bem, quando ele começar a falar comigo, é o momento de mudar a medicação. Mas uma das personagens mais terríveis da peça, o Polônio, um homem da corte, não, ele dá conselhos. E um dos conselhos que ele dá é simples, né? Ser fiel a ti mesmo. E disso decorrerá que você será fiel aos outros. Não? Ele dá conselhos ao filho muito sábios. E essa consciência, que parece autoajuda, mas é de saber quem você é. Como diz o Nietzsche, torna-te quem tu és. Não? Saiba o que você é e viva isso. Não? E talvez ao invés de você ser agressivo com as pessoas que lhe desafiam, você entenda o que lhe assusta e o que ele admira nas outras pessoas. E você vai passar a ser você. Um homem que tem consciência de si é um homem livre. A consciência traz a liberdade. Joelzito Araújo é um cineasta brasileiro, de Minas, um dos cineastas contemporâneos de maior projeção. Tem na sua bagagem curtas, documentários e longas.
Para citar alguns, temos Vista Minha Pele, Filhas do Vento e A Negação do Brasil. Joelzito Araújo, um cineasta brasileiro. Gostou da nossa dica? Visite o nosso site.